Olá pessoal, nós estamos de volta para mais uma aula Atualidades em Foco aqui no nosso LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, a gente vai abordar aí um tema extremamente polêmico que muda parte da geopolítica do Oriente Médio, que, como nós sabemos, é uma área aí extremamente sensível, né, no mundo como um todo. É a transferência da embaixada norte-americana da capital administrativa de Israel, que é Tel Aviv, para a sua capital considerada sagrada pela religião judaica, que é Jerusalém. Para a gente poder tentar entender essa questão, como sempre, a gente vai construir a linha do tempo. Essa construção da linha do tempo, embora ela seja, né, um pouco mais demorada, ela permite a você a sua autonomia intelectual para tentar entender, né, a relação entre as causas, o desenvolvimento e as possíveis consequências desse fenômeno. Então vamos nos recordar. Primeiro, é preciso a gente lembrar que até o século IV, a região da Palestina, onde hoje se encontra o Estado de Israel, era dominado pelo império mais poderoso do mundo, que era o Império Romano. Lembrando que Roma chegou a dominar 2/3 das terras ocidentais conhecidas no mundo. Nós sabemos que nós tivemos, então, né, lá no século IV, uma conversão, né, do imperador Constantino de Roma ao cristianismo. E aí, naquele momento, no século IV, começa então uma perseguição dos judeus. Essa perseguição dos judeus advinha da compreensão de que a morte da figura histórica de Cristo havia sido perpetrada por uma decisão do grupo dos fariseus, que eram os administradores do templo, né, dentro da religião judaica. Sendo assim, o Império Romano seria aquele que executou a sentença, mas, na verdade, a decisão pela morte da figura de Cristo havia sido perpetrada pelos judeus. Os judeus, então, fugindo da perseguição romano-cristã, vão se espalhar pelo mundo. Isso vai criar algo que nós denominamos de diáspora judaica, a dispersão dos judeus pelo mundo e o fim do Estado de Israel. A partir do século IX, X e XI, nós tivemos levas de população árabe islâmica ocupando parte do território da Palestina. E, portanto, durante um grande período de tempo, embora a Palestina fosse lá motivo de uma disputa intensa entre árabes islâmicos e cristãos, via de regra, dentro desse território, a população árabe islâmica e cristã conviveu relativamente em paz. Contudo, contemporaneamente, nós tivemos um evento que marcará uma ruptura nessa relação. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, os nazistas mataram 6 milhões de judeus em campos de concentração. Observe que no século XIX já havia surgido um movimento judaico chamado de movimento sionista, que remete ao Monte Sião, considerado sagrado para os judeus, que propunha a recriação do Estado de Israel. No entanto, essa recriação não irá ocorrer até o final da Segunda Guerra Mundial. Depois do Holocausto dos judeus e do horror, né, que isso causou à humanidade, a recém-criada ONU propõe, então, a recriação do Estado de Israel, dividindo o território com um Estado árabe islâmico, que nós chamaríamos de Palestina. Primeira questão, você não pode confundir a totalidade do território, que é a Palestina, com um país que seria criado pela resolução da ONU, um país árabe islâmico chamado de Estado palestino. É como se eu dissesse para você que a cidade do Rio de Janeiro fica no estado do Rio de Janeiro, mas não é a sua totalidade. Da mesma maneira que a cidade de São Paulo fica no estado de São Paulo,
mas também não é a sua totalidade. Da mesma maneira, o Estado palestino estaria dentro do território da Palestina, mas não seria sua totalidade, porque dividiria o território da Palestina com o Estado de Israel. O grande problema sempre foi, contudo, Jerusalém, porque ela é considerada sagrada para as 3 religiões monoteístas, pela ordem de formação, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Como ícone do judaísmo, você tem o Muro das Lamentações, antigo muro do templo sagrado de Israel. Por um outro lado, você tem o Santo Sepulcro, onde teoricamente a figura de Jesus fora enterrada. E finalmente, nós temos a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, considerada sagrada pelos islâmicos, de onde Maomé, o profeta Mohammed, foi assunto aos céus. A proposta da ONU era uma divisão do território da Palestina, onde a faixa de Gaza e a Cisjordânia pertenceriam ao Estado palestino, o restante do território pertenceria a Israel e Jerusalém seria uma capital internacionalizada, provavelmente sob o controle da própria ONU. Vamos ver como é que isso funciona? Vem para cá. O que a gente tem então, né? A gente tem lá o que nós chamamos de território da Palestina. Esse território da Palestina, mais ou menos nesse formato. A proposta da ONU, então, é que a região que nós conhecemos como faixa de Gaza e a área denominada de Cisjordânia, que nós vamos aqui, né, nomear de ponto A, o ponto A formaria o Estado palestino. Portanto, um Estado árabe islâmico. Por um outro lado, o restante do território, essa área aqui achurada, seria o Estado de Israel. Portanto, um Estado semita, um Estado judeu. A grande questão, né, no entanto, seria Jerusalém. Jerusalém fica dentro do território da Cisjordânia. Porém, a proposta da ONU era que Jerusalém virasse uma capital internacionalizada. Então, aqui, Jerusalém seria uma capital com controle provável da própria ONU. Essa foi a proposta. Os judeus aceitaram, até porque não tinham, né, condições de dizer não. Depois do massacre dos judeus na Europa, com o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, judeus do mundo inteiro afloraram para o território da Palestina, lutando pela criação ou recriação do Estado de Israel. A grande questão é que os palestinos não aceitaram essa divisão, porque isso significava perder terras, perder áreas consideradas religiosas importantes para os judeus. Lembrando, os judeus dizem que são o herdeiro natural do território da Palestina, onde a figura, né, de Yahvé, traduzindo Javé ou Jeová, que significa literalmente aquele que é, havia dito que o povo judeu seria o povo de Deus e que Deus encaminharia esse povo para uma terra onde corre leite e mel. Essa terra é o território da Palestina. E, portanto, os judeus, sobretudo os mais ortodoxos, consideram que a totalidade do território da Palestina lhes pertence e que o fato do Estado de Israel ter deixado de existir durante um determinado período de tempo, na verdade séculos, não significa dizer que o povo judeu não tenha o direito, né, à posse dessa terra, que, segundo os judeus, lhes foram dadas pelo próprio Deus. Por um outro lado, os palestinos que ocupam esse território, né, há mais de 900 anos,
Óbvio que alegam que esse território também lhes pertence. Comparativamente, grosseiro modo, é como se eu dissesse para você que nós, brasileiros, né, estamos no nosso país há 518 anos. Observe lá que os indígenas brasileiros estão aqui há muito mais tempo. No entanto, a imensa maioria dos brasileiros, né, não titubearia em dizer que esse território nos pertence. Observe, então, que, guardadas as devidas proporções, o povo palestino se considera também como dono, proprietário desse território. Quando os palestinos não aceitam a proposta de partilha da divisão da Palestina, em 1948, um líder sionista chamado Davi Ben-Gurion declara unilateralmente a criação do Estado de Israel. O problema é que o Estado de Israel foi criado, mas o território da Palestina, o Estado da Palestina, não foi criado até os dias de hoje. Israel, ao longo do tempo, se tornou a principal potência militar de todo o Oriente Médio. A área do Oriente Médio é uma área particularmente sensível. É uma área onde nós encontramos mais ou menos 65% do petróleo mundial. É uma área que é o berço das 3 grandes religiões monoteístas, pela ordem de formação: judaísmo, cristianismo e islamismo. Essa área tem uma diversidade étnica, linguística, religiosa muito grande. Nós temos, por exemplo, os iranianos, que não são árabes, eles são persas, mas são em sua grande maioria islâmicos. Mas o islamismo pregado no Irã é xiita, enquanto que a maioria dos islâmicos do Oriente Médio são sunitas. Nós temos no Líbano uma população que é árabe e é cristã. Observe então que a diversidade ela é muito grande. E por isso essa área foi motivo de disputa e de conflito intensa ao longo, né, das últimas centenas de anos. Sendo assim, o que aconteceu? Com a criação do Estado de Israel em 1948, começaram lá as guerras árabe-islâmicas. Vamos colocar aqui no quadro para você. Então, o que nós temos, né? Temos lá que essa proposta de divisão do território da Palestina não foi aceita pelos palestinos, e em 1948, de maneira unilateral, foi recriado o Estado de Israel. Começa então o que nós chamamos de conflitos árabe-israelenses. Esses conflitos começam lá em 1948-49. Em 48-49, a Síria e o Egito resolveram agir para impedir a expansão do Estado de Israel. Nós temos então que a Síria dominou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental e o Egito dominou a faixa de Gaza. Então vamos lá, 1948-49, a Síria ocupa Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, e o Egito, 2 países islâmicos, ocupou a faixa de Gaza, de maneira a impedir a expansão do território de Israel. Na sequência, nós tivemos outras guerras, 2 das mais importantes, né? Nós tivemos lá em 1967, 68, a famosa Guerra dos 6 Dias. E nessa Guerra dos 6 Dias, Israel se consagra vitorioso. E aí, Israel
domina a totalidade do território da Palestina, domina as colinas de Golã, que pertenciam à Síria, que é um ponto altimétrico mais elevado do terreno, que permite uma observação militar, e ao mesmo tempo, as colinas de Golã têm lá a nascente do Rio Jordão, que abastece 40% da água de Israel. Israel domina Jerusalém Oriental, domina a faixa de Gaza, domina a península do Sinai, que pertencia ao Egito, de maneira a criar uma barreira territorial a impedir o Egito de ocupar o território palestino. Outra guerra acontecerá em 1973, a chamada Guerra do Yom Kippur, no dia do perdão judaico. Perdão, só corrigindo aqui, não é a Síria que ocupa Jerusalém Oriental, e sim a Jordânia, perdão. Desculpa. Continuando aqui, em 1973, Guerra do Yom Kippur, aí sim, Síria e Egito organizam um ataque a Israel. Israel, de novo, sai vitorioso e consolida o domínio do território alcançado na Guerra dos 6 Dias. Em 1979, nós temos o primeiro relaxamento dessa crise, quando lá os Estados Unidos vão mediar um acordo entre Israel e o Egito. Israel devolveria a península do Sinai tomada na Guerra dos 6 Dias, e o Egito seria o primeiro país islâmico, de maioria islâmica, a reconhecer o direito da existência de Israel. O resultado é que o acordo foi firmado, e isso, de fato, foi o que aconteceu. No entanto, os conflitos e todos os acordos de paz nunca saíram muito longe do papel. No momento atual, nós estamos vivendo a ultradireita em Israel. O atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ele é contra a formação de um Estado palestino nos moldes propostos pela ONU em 1947. Por exemplo, Israel não aceita devolver o controle sobre o Rio Jordão e sobre as nascentes do Rio Jordão, que fica lá nas colinas de Golã. Israel não aceita que o Estado palestino tenha um exército. Israel não aceita a volta dos emigrados palestinos, ou seja, aqueles que fugiram das guerras desde 1948 e 49 e que agora querem voltar para um futuro Estado palestino. O argumento é que se esses emigrados, que são lá em torno de 6 a 8 milhões, voltarem, os judeus serão minoria no território da Palestina. Israel não aceita a devolução de Jerusalém Oriental. Israel considera que Jerusalém Oriental é sua capital indivisível e eterna do Estado judaico. Por um outro lado, Israel também não aceita a devolução de boa parte do território da Cisjordânia, que foi tomado dos palestinos. Bom, então observe lá as condicionantes de Israel. Israel não aceita a devolução de Jerusalém Oriental, que é reclamada pelos palestinos como a sua capital, a futura capital de um Estado palestino. Israel não aceita devolver a água do Rio Jordão, nem o domínio das colinas de Golã. Não aceita a volta dos emigrados, não aceita que os palestinos tenham um exército, não aceita devolver parte do território da Cisjordânia. O resultado é óbvio: não há processo de paz se os países não avançarem nessas negociações. Bom, onde é que entra o Trump nessa história? O Trump, com a sua visão, eu vou ser bondoso na minha análise, com a sua visão extremamente peculiar sobre a economia e a política internacional, o Trump decidiu transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv
que é uma capital administrativa de Israel, onde a imensa maioria esmagadora dos países membros da ONU mantém as suas embaixadas, inclusive o Brasil, porque a ONU diz que o status de Jerusalém tem que ser negociado num amplo acordo internacional envolvendo as superpotências, envolvendo a Autoridade Nacional Palestina e o Estado de Israel. E a proposta da ONU se encaminha para a ideia de que Jerusalém seja dividida, Jerusalém Ocidental, né, pertencendo aos judeus, Jerusalém Oriental aos palestinos. Em momento algum, Israel vislumbra a possibilidade de aceitar que Jerusalém Oriental pertença a um futuro Estado palestino. E esse é um ponto de discórdia que não tem possibilidade de negociação. A grande questão é que se os palestinos não puderem ficar com Jerusalém Oriental, não haverá paz no território da Palestina, porque isso envolve uma questão religiosa profunda, né, para os palestinos. Eles não aceitam perder o controle da esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, que é onde o profeta Maomé foi assunto aos céus e que, portanto, é sagrado para eles, como o Muro das Lamentações o é para os judeus. O ponto-chave é que a maioria dos países mantém as suas embaixadas em Tel Aviv, evitando, né, transferir a embaixada para Jerusalém, e isso seria a garantia do reconhecimento, né, de Israel no domínio completo do território de Jerusalém. Bom, nós sabemos que o Congresso americano, anos atrás, votou para que os Estados Unidos reconheçam Jerusalém como a capital indivisível, eterna de Israel e, portanto, propunha lá a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Porém, a mesma legislação facultava ao chefe do executivo, ao presidente, que ele postergasse essa tomada de decisão. Observe que o presidente George Walker Bush utilizou isso rotineiramente para evitar a transferência da embaixada americana para Jerusalém. Barack Obama fez a mesma coisa. No primeiro ano de governo, né, o Trump, a contragosto, também o fez. Só que agora o Trump decidiu transferir a embaixada americana para Jerusalém. Isso é um golpe de morte nas negociações entre palestinos e israelenses. Isso fortalece a extrema-direita israelense e o partido de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro. Por um outro lado, a pergunta é, sob o ponto de vista geopolítico, talvez esteja claro para o mundo inteiro que não haja possibilidade de negociação de paz na Palestina sem que Jerusalém, o status de Jerusalém, seja discutido. Por que Trump toma a decisão de transferir a embaixada? Óbvio, é agradar o único grande aliado dos Estados Unidos para valer no Oriente Médio, que é Israel. Israel é o único país não árabe israelense de todo o Oriente Médio. Portanto, é a ponta de lança dos interesses americanos na região. Embora os Estados Unidos tenham outros aliados, como por exemplo a Arábia Saudita e o Kuwait, Israel é emblemático por ser um país não islâmico, não árabe islâmico. Por outro lado, Israel é inimiga histórica da Síria e do Irã, que por sua vez são dois inimigos históricos dos Estados Unidos. Então, fortalecer Israel é também se contrapor contra os interesses iranianos e sírios nessa região. Por um outro lado, a Síria é uma aliada histórica, né, da Rússia, primeiro da ex-União Soviética e atualmente da Rússia. Quando Trump, né, fortalece a posição de Israel, ele faz um contraponto ao poderio da Rússia no Oriente Médio. Lembrando que a Rússia tem um contrato de venda de armas de 6 bilhões de dólares ao ano para o regime sírio, bloqueia no Conselho de Segurança da ONU toda e qualquer sanção ao regime do ditador Bashar al-Assad na Síria,
e a Rússia mantém um porto militar em território sírio. Quando os Estados Unidos fortalecem Israel, quer também mandar um recado para a Rússia, que não vai permitir a expansão de grupos opositores ao poder americano e israelense nessa região. Mas Trump também agrada a extrema-direita e a direita nos Estados Unidos. Muitos movimentos religiosos judeus e cristãos mais conservadores dentro do território americano apoiam a pretensão de Israel sobre Jerusalém. No momento em que o governo Trump se vê bombardeado por uma denúncia clara de que o governo de Vladimir Putin interferiu nas eleições americanas, nas investigações do Federal Bureau de Investigação, o FBI americano, no momento em que a economia americana não vive um mar de rosas, o governo norte-americano chama a atenção para uma questão externa, que poderia, em tese, unir os conservadores americanos, inclusive os religiosos, em torno do governo Trump. Então é também para agradar parte do eleitorado interno. E, em parte, é para destruir o legado de Barack Obama. Isso precisa ficar muito claro. Barack Obama tem um conjunto de decisões políticas e econômicas que contrariam os interesses do setor mais conservador e liberal e neoliberal americano. Barack Obama, por exemplo, assina a Convenção de Paris, comprometendo os Estados Unidos na redução de gases do agravamento do efeito estufa. Trump vai lá e sai da conferência, sai do Acordo do Clima em Paris, assinado em 2015. Barack Obama negociou um acordo nuclear com o Irã para que o Irã parasse o seu programa militar bélico nuclear em troca de redução das sanções. Recentemente, o governo Trump retirou os Estados Unidos desse acordo e aumentou as sanções contra o governo iraniano. Barack Obama tem uma relação boa com Cuba, reabre a embaixada dos Estados Unidos em Havana, mantém uma relação de diálogo, embora cercada de problemas, com o governo cubano. Trump vai lá e ignora esse feito e endurece a relação com Cuba. Então observe que trata-se também de desmontar o legado deixado por Obama. Obama, por exemplo, lutou para tentar um acordo de paz entre judeus e palestinos, não conseguiu, mas Barack Obama nunca cogitou a hipótese de transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Trump vai lá e faz. Então, é um mecanismo também, sob o ponto de vista da política interna americana, de desmontar o legado do seu antecessor, por mais desastrosa que, na minha opinião, esse conjunto de medidas venha trazer para o futuro do Oriente Médio. Legal? Vamos revisar? Então vamos apagar aqui, pessoal, para a gente ver um pouquinho daquilo que nós falamos ao longo desta aula. Vamos botar o nosso material aqui. O que a gente tem? Transferência da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Gaza vive o momento mais sangrento desde a onda de protestos palestinos em massa, que começou com a decisão da mudança da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, deixando pelo menos 55 mortos e centenas de feridos à bala na fronteira com Israel. A mudança da embaixada, um gesto simbólico, após os Estados Unidos mudarem de postura de não reconhecer Jerusalém como capital de Israel, até que a disputa fosse resolvida por um acordo de paz, coincide com o 70º aniversário da criação do Estado hebreu, do Estado judeu, do Estado semita, segundo o calendário gregoriano. A data também assinala
à véspera do dia do Nakba, desastre em árabe, em que os palestinos relembram 7 décadas de exílio e a perda do seu território. Transformado em potência militar hegemônica do Oriente Médio, e embora busque uma aproximação com a Arábia Saudita e outros países muçulmanos sunitas contra o Irã e seus associados xiitas, em 70 anos de existência, Israel só conseguiu selar a paz com 2 vizinhos, o Egito e a Jordânia, permanecendo, de resto, isolado nessa região. Observe aqui o avanço do Estado de Israel sobre o território palestino. Observe lá que em branco nós temos as áreas judias e a área palestina. Até 1946, a quase totalidade do território da Palestina era domínio palestino, portanto árabe islâmico. Os judeus ocupavam áreas remanescentes. O plano da ONU de 1947 era de que a faixa de Gaza e a Cisjordânia formariam o Estado palestino e o restante do território seria Israel, com Jerusalém, internacionalizada. Observe lá que de 1949, nas guerras árabe-islâmicas contra os judeus e na Guerra dos 6 Dias, 67 e 68, Israel ampliou seu território, mordendo parte do território da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que pertenceriam à Palestina. Em 2005, esse domínio de território já era quase que completo. E aí os palestinos dizem, não há possibilidade de acordo de paz se essa situação proposta pela ONU em 47 não seja retomada. Nessa condição aqui, e agora, dominando a totalidade de Jerusalém, o acordo de paz entre o mundo árabe islâmico e os judeus é próximo de zero. E Trump parece selar a tampa do caixão de um acordo de paz, transferindo agora a embaixada americana para Jerusalém. Resultado, conflito intenso nessa região, com dezenas de mortos e um acordo de paz altamente improvável para o curto e médio prazo, pelo menos até que essa política se reverta, talvez no momento futuro. Legal? Compreender o Oriente Médio, compreender os conflitos árabes e israelenses é fundamental. Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerra essa nossa aula por aqui. Desejo a todos vocês um fortíssimo abraço, bons estudos e até o próximo Atualidades em Foco. Abração e até lá!